Ausência de dolo ou culpa. Em contrapartida, a ausência de dolo ou culpa, que se dá nos casos de caso fortuito e erro de tipo incriminador, quando ocorre um comportamento doloso ou culposo. O comportamento doloso, ocorre quando o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Comportamento doloso, quando o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. E um culposo. O comportamento culposo se dá quando o sujeito deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, o culposo é quando o sujeito deu causa ao resultado, ele agiu de forma imprudente, negligente, ou ele foi imperito, na situação. Ele disse que sabia fazer aquilo e tal, mas agiu com imperícia. Então, nesses casos de ausência de dolo ou culpa, no caso de caso fortuito, quando ocorre o caso fortuito? O caso fortuito ele é o resultado inevitável, resultado estranho à vontade, irresistível. Nós podemos citar terremoto, um raio, uma tempestade, um naufrágio, um tsunami, um maremoto, até uma morte natural. Isso é o caso fortuito, são exemplos de caso fortuito. E exemplos de erro de tipo incriminador. O que é o erro de tipo incriminador? O erro de tipo, ele ocorre quando a pessoa, no momento, se equivoca, por um equivocado sentimento acerca da realidade prática, os fatos descritos no tipo penal. Então, ele pratica os fatos sem saber que está praticando os fatos que está descrito no tipo penal. Todavia, se ele soubesse que estava executando um ato ilícito, ele jamais realizaria determinada conduta. Então, ele cometeu um erro de tipo incriminador. Por que ele cometeu esse erro de tipo incriminador? Porque ele praticou aquele ato e aquela realidade que ele praticou estava descrito no tipo penal. Então, ele cometeu esse erro. Mas se ele soubesse que isso era crime, que isso estava tipificado penalmente, ele não teria executado aquele ato ilícito. Jamais realizaria determinada conduta. Então, ele cometeu um erro de tipo incriminador. Ainda assim, podemos falar aqui em relação aos dois casos. Podemos falar no resultado. O resultado ocorre quando? Quando não há crime sem resultado. Está no artigo 13 do Código Penal. O resultado não faz parte da conduta, mas é seu efeito e a acompanha inseparavelmente. Podemos classificar o resultado de duas formas: naturalístico e resultado jurídico. O resultado naturalístico é a modificação do mundo exterior provocada pela conduta, e o resultado jurídico consiste na lesão ou no perigo de lesão ao interesse protegido pela norma penal. Exemplo: a vida, o patrimônio, a saúde pública e etc.